a entrega do kit pescador esse ano, né, Camila? Mas essa ideia de ouvir o profissional da pesca também é interessante, né? Para que ele possa, de repente, indicar apetrechos ou itens para uma próxima versão do programa, né? Bom dia. Bom dia, João. Bom dia. É possível, né? É possível, com certeza. O Rubinho tem uma proximidade, nosso secretário de pesca, tem uma proximidade grande, né? Está em convivência ali com os nossos pescadores. Acredito que... vou até levar a sugestão para ele, né? Sim. Mas acredito que por conta pode ser que os de Penha não peçam o balaio. Pode ser que tenha algum item que eles queiram e que não chegou ainda ao conhecimento de vocês, né? Exatamente. Assim, o prefeito sempre costuma dizer que ele gosta de ouvir a comunidade. A gente trabalha esse kit, nada mais é do que um kit para auxiliar, né? Nas atividades pesqueiras. E com certeza, se tiver que adicionar algum item ou modificar, com certeza a gente também está lá para ouvir e trabalhar para isso acontecer. E eu lembro, Camila, porque a gente estava até mais proximamente lá com o serviço público em Penha, que o Aquiles, mesmo na pandemia, mesmo com aqueles cuidados sanitários necessários, ele não deixou de entregar o kit, né? Por conta de que o trabalho do pescador, mesmo na pandemia, não... Eu lembro do Rubinho, todo mundo de máscara, os pescadores de máscara, recebendo o kit, não parou mesmo nesse período mais difícil, né? Na época da pandemia, lembro que foi entregue em casa, né? O Rubinho agilizou lá com a equipe para não dar muvuca, né? Não dar aglomero. Foi de casa em casa, levou para os pescadores, até porque é importante, né? A gente precisa fomentar. É uma cultura, né, da nossa cidade de Penha e a gente não pode deixar em momento algum de estar trabalhando e fomentando os nossos pescadores artesanais, né, a estar trabalhando, incentivando. É esse o papel do governo, né? Bacana. E Camila, eu sei que você está aqui por outros assuntos até, mas e um dos principais é o seguinte, que o município de Penha, então, ultrapassou o número de 200 ruas e você vem até para prestar contas em relação a isso, com relação ao investimento dos recursos do Finisa. Aquela luta, encaminha projeto, busca aprovação da Câmara, houve um empecilho anos anteriores, depois foi votado novamente, o prefeito conseguiu fazer valer a importância do projeto para Penha, mas você tem uma totalização de ruas agora, desde o início do mandato, né, Camila? Sim, Gilvan. Foi feito um levantamento e junto com o Finisa e todos os investimentos que o prefeito fez com recurso próprio, a gente chegou a um total de 215 ruas, Gilvan. O Finisa ainda não terminou, a gente tem até outubro, né, para finalizar o Finisa, tem algumas obras acontecendo ainda, a gente tem obras acontecendo aqui na Praia Alegre, na Rua do Portal, na Santa Lídia, enfim, tem obras ainda em andamento, mas que a gente já ultrapassou 200 ruas, Gilvan, um número assim inacreditável, que eu vou passar para vocês, eu até acho interessante depois o prefeito Aquiles vir aqui contar tudo isso para vocês, mas em primeira mão a gente passou de 60 quilômetros de asfalto na nossa cidade. E isso é um número importantíssimo, lá, né? Camila, no início do mandato, a memória do Aquiles que eu sei é muito boa, né? O Aquiles ainda meio que relatava de memória as ruas incluídas. Hoje já não consegue mais, né? Porque citar do Zé é complicado, né? É impossível lembrar de todas as ruas, por isso que a gente tem, né, a nossa equipe lá que faz esse levantamento, que cuida disso, mas foram dezenas e dezenas também de tubulação, né, que foi feito, além também do asfalto, da pavimentação asfáltica, pavimentação com lajota, enfim. O prefeito Aquiles, desde que entrou no governo, se propôs a fazer a mudança para a população, para a cidade, para o nosso penhense. E assim ele entregou, né? Está entregando ainda, porque não acabou, tem muita coisa acontecendo ainda. A gente está com várias obras em andamento, Gilvan. A gente tem 2 praças lindas que estão sendo preparadas para a nossa comunidade agora, uma na Praia da Armação, outra no Trapiche, que é a praça do Carlos Conder Reis, né, Antônio Carlos Conder Reis, que está ficando linda vai também. Valorizar ainda mais. Imagina, o lugar já é bonito, né, já é lindo, vai ficar mais lindo ainda. Então, assim, são tantas obras acontecendo ao mesmo tempo, porque é muito esforço, Gilvan, a gente tentando economizar sempre cada centavo para que seja investido, reinvestido na nossa cidade, na comunidade, na comodidade e no conforto da nossa população, né? Camila, na questão da saúde, a gente nota que veio num crescente agora nos últimos meses ali, deu uma boa avançada desde a inauguração e implantação da policlínica, mas agora com a abertura do horário ampliado dos postos, né? Isso também agora faz com que a comunidade possa agendar e ir ao posto ou ser atendida no horário extra trabalho, né? Isso é importante para o trabalhador, né?
Na verdade, assim, a gente precisa compreender que o munícipe, ele tem que trabalhar, ele tem que gerar renda para sua família, né? Ele tem que se dedicar a isso. Muitas vezes a saúde é deixada de lado por conta disso, por não ter tempo de participar, né, da saúde, ir até o posto de saúde, ir na policlínica. E o prefeito Aquiles, junto com o Rodrigo, montaram essa estratégia de ampliar o horário, né, dos postos de saúde, 12 horas. Então, quer dizer, você consegue ou ir um pouquinho mais cedo, ou ir um pouquinho mais tarde. A gente está com uma demanda que sem demanda reprimida, Juvan. Hoje você vai no posto de saúde e você é atendido, não importa. De repente vai fazer uma consulta, mas você é atendido. Mas já é reflexo dessa ampliação de horário, ampliação, porque tem os profissionais lá atendendo, dentista, médico, a equipe técnica de enfermagem. Então, assim, a gente sempre avalia nos investimentos que serão feitos para que tenha o melhor retorno para a comunidade mesmo, né? E essa ideia aí de abrir os postos realmente foi um gol de placa também. Acredito que a gente, inclusive, deve diminuir a demanda do PA, né, que tinha uma demanda de atendimento. Eu acredito que logo a gente tem um reflexo, né, em cima do PA também por conta dessa ampliação dos horários, que as pessoas não precisam só procurar o PA, podem ir na unidade de saúde mais próxima e também vai ter um médico lá para recebê-lo e atender. Camila, eu tive um retorno agora recente por parte da Regina, do coletivo Mulheres do Brasil em Ação, e ela destacou assim: Juvan, a gente tem dialogado e articulado com todos os prefeitos da região, mas o que primeiro nos acolheu e nos deu a parceria foi o Aquiles, justamente, até porque a Casa de Referência da Mulher, ela está hoje junto ao Fórum, mas também com o apoio da Prefeitura. E você é mulher, né, Camila, sabe da necessidade de combater violência doméstica, opressão, violência muitas vezes até sexual, e esse foi uma preocupação de vocês, tanto em relação ao CMBA, mas também a sala, tem uma sala especializada na Polícia Civil também, tem a sala e tudo tem parceria do município, né? Sim, a gente tem o prefeito Aquiles sempre teve essa preocupação, né, com a comunidade, com a mulher penhense também. E a gente não pode tapar os olhos, né, para a situação. Existe sim a violência doméstica, está próxima de nós, e o prefeito, com um olhar carinhoso com as nossas mulheres, foi buscando meios de a gente trabalhar isso, né, em rede. Então, quer dizer, trabalha-se com a Polícia Civil, a Polícia Militar, agora o Judiciário, aí a Regina, o CREAS. Então, existe um trabalho em rede, né, a saúde, assistência social, enfim, todos cumprindo o seu papel para que essa mulher seja acolhida, protegida e que aos poucos a gente consiga inserir ela de novo, né, na sociedade, com o trabalho, dando os encaminhamentos necessários para que ela dê condições e para sustentar a sua família, né? Isso está muito na ordem do dia, né, Camila? Hoje a gente noticiou aqui esse caso. Primeiro a gente tinha noticiado um incêndio aqui em Pissarras, aqui próximo da ASP, e a gente já tinha informações de setores ali da investigação de que possivelmente era um caso de violência doméstica, e isso foi confirmado ontem em Barra do Sul, onde o cara foi preso, né? E aqui em Pissarras ele incendiou a casa, por pouco não colocou em risco, colocar em risco colocou, né? Mas felizmente não houve vítimas fatais, mas essa moça agora está acolhida, e aí essa preocupação da prefeitura de Penha, por exemplo, o caso foi aqui em Pissarras, mas a preocupação é porque os casos, infelizmente, existem, né, Camila? E aumentaram, inclusive, né? É que a gente não quer acreditar, a gente não acha que vai acontecer, gente, né? Exatamente, mas acontece, Juvan. E o poder público, né, o governo precisa estar preparado para atender a todas as demandas, inclusive essa aqui, de tão delicado, um assunto tão sensível assim, né? E que dói a gente ouvir, mas a gente precisa sim estar preparado, e a gente está preparado, Juvan. Eu acredito, inclusive, que a gente tem um atendimento de referência na nossa região. Qual é o município que tem dois espaços, né, Camila? Exato. Por exemplo, Sala Lilás mais a casa de referência, né? A gente tem todo um cuidado, e se precisar ampliar qualquer tipo de atendimento para melhor acolher essas mulheres e dar as condições que ela precisa para retomar a sua vida, assim será feito. O prefeito não economiza trabalho, ideia e tudo que tiver, ações para que a gente possa dar a melhor comunidade para todas essas mulheres e a nossa população em si, né? Camila, o programa de inaugurações, o que vem por aí agora mais próximo, que o Aquiles está projetando, por exemplo, para o segundo semestre? Juvan, a gente além da entrega das ruas, claro, a gente tem
tem bastante coisa acontecendo. Até vou pedir licença para ti, que eu vou pegar que eu fiz uma listinha. Deixa eu voltar para o meu lugarzinho. Isso. Aqui, ó. Okay. De coisas. É porque são tantas coisas acontecendo. Eu falei, né? Memória tempo, que eu preciso até falar. A gente teve a inauguração da Escola Culinária Laci Santos Leite. Que é outra referência e é um projeto pioneiro no estado. Exatamente. Né? A gente agora iniciou uma turma de crianças, né? Dando aula de culinária. Tem os Masterchef Mirim aí agora. Masterchef Mirim. Então, a gente sempre pensando, né, em dar condições aí, ensinando a nossa população, trazendo eles. Eu não faço nada, tá, Camila? É pipoca de micro-ondas. Acredito, Juvan. Ó, secretário Tiago, vamos arrumar uma vaguinha então para o Juvan fazer uma aulinha lá com a professora Laurinha. A Laurinha, olha, você lembra que eu fazia certificados de formatura dela, né? A Juvan fazia todos. Aí então a gente tem agora a inauguração da Praça Antônio Carlos Conder Reis. A inauguração da Praça Maria Sueli de Souza na Armação, que fica ali em frente ao querido Nilton Rebojo, que tem a bicicletaria. Sim, sim. Então, a gente tinha um terreno ali vago e agora transformou numa linda praça e a comunidade já está usando. Não está pronta ainda, a comunidade está todo dia lá. Então, a gente tem as obras acontecendo também. Juvan, tem uma novidade linda que a gente está para começar agora. Meu Deus, o prefeito depois vai vir aqui e vai contar várias novidades para vocês, mas calçadão, mas ele autorizou falou a dar assim, um spoiler? Vai lá e bota água na boca da população. E porque a gente está trabalhando muito, Juvan, não existe um dia de descanso no governo Aquiles, tu sabe como é que é o ritmo de trabalho dele. E ele disse que todo dia a gente precisa inovar, todo dia a gente precisa apresentar resultado, porque a gente está lá para isso. Então, a gente está trabalhando para isso. Então, como eu falei, são mais de 60 quilômetros de asfalto. Então, esse asfalto está ganhando toda a sinalização vertical, horizontal, para daqui a pouco a gente fazer a inauguração, entregar todas essas 215 ruas, que vai chegar em mais, com certeza, não fica por aí. A policlínica, os investimentos na saúde, a gente tem a nova farmácia lá, anexo à policlínica, que também deu bastante comodidades, tudo esse ano, tá, Juvan? A gente só está em junho, né? Sim. E tanta coisa acontecendo. A gente também tem uma novidade, que é o ônibus coletivo, que a Secretaria de Administração, lá capitaneada por mim, hoje a gente não está cobrando, a população consegue andar dentro da cidade com o coletivo sem pagar a passagem. Então, é mais um gol de placa aí do governo. A gente tem a novidade também na Secretaria de Desenvolvimento Econômico. O Tiago também deveria convidá-lo para vir aqui também. A gente deve inaugurar aí o distrito industrial. Olha só. Então, tem bastante coisa acontecendo, Juvan. O governo a gente anda cansado de tanto que trabalha, mas com bastante vontade, alegria de acordar todos os dias, porque a gente está entregando o resultado. Quando o prefeito se propôs a enfrentar esse desafio de ser o prefeito de Penha, ele queria fazer a diferença na vida das pessoas. Eu tenho certeza, Juvan, que ele fez, né? Não tem como a gente comparar a Penha antes e depois do governo Aquiles. E comprando brigas grandes, né, Camila? Eu lembro Terceira Avenida, a questão da própria questão da água, do saneamento, tudo Exatamente. Isso que judicializou, né? E nesse sentido, Camila, essa polêmica que vem recente agora da questão de creches, o espaço de educação infantil, de fechamento ou suposto fechamento, o que tem de fundo de verdade nisso? O que chegou para... Porque você na administração está interagindo ali também com a educação, com o gabinete. É a penúltima questão que eu te faço. Vai ter mais uma antes ainda de finalizar, tá? Mas, assim, o que tem de pano de fundo nisso? O que dá para informar para a comunidade para que não fique, então, essa dúvida do o que de fato está sendo discutido? Juvan, assim, a gente precisa entender que nós tivemos uma diminuição do número de alunos, né? Foram abertas algumas escolas na gestão da ex-secretária de Educação e agora, com a gestão da Tirciane, né? Foram feitas algumas avaliações e dentro delas se identificou que a gente tem sala de aula aberta com 5, com 3, com 4 alunos e gera um custo altíssimo para o município manter. Então, você tem toda uma equipe técnica, você tem toda a merenda escolar, você tem o aluguel, você tem o custo da água, da luz. Então, é uma questão de economia. Então, está sendo estudado. Sim, não tem nada definido nada ainda. Definido. Nem bairros, nada, Camila, ainda estão vendo os pontuais. A gente precisa entender aonde está tendo gasto de dinheiro
excessivo e precisa se cortar esse gasto e investir o dinheiro dentro daquilo que é necessário. A boa gestão pública é feita com o bom investimento dos valores, né? A gente tem que dar o retorno para a população com capacidade de gestão, e a pensando partir, Camila, na comunidade. desses números, desse planejamento, tem oitiva com os pais? Vai se ouvir a comunidade? Com Como é que vai certeza. ser Juvan, feito? assim, ó, nada se faz no rompante. Entendo. Nada se faz sem saber se vai afetar a comunidade de alguma forma. Existe um pensamento da Secretaria de Educação na economia de dinheiro, reinvestimento naquilo que é necessário, né? A educação tem um orçamento aí de 70 milhões. Expressivo, é. É expressivo. Mas ainda assim, Juvan, a gente precisa pensar onde está sendo investido. E não compensa manter uma sala de aula com 3 alunos, 4 alunos. Sim. Abrir sala de aula para se ter professor. Não precisa. Então, a gente pode otimizar os recursos públicos utilizando aqueles professores que estão numa sala de aula com 3, 4, 5 alunos, dentro de uma sala de aula com o número permitido pela lei, Sim. porque a gente preza muito também em seguir a lei, mas a lei também determina que a gente faça o bom uso do recurso público. Então, agora na gestão da Tirciane, junto com o prefeito Aquiles, com a Secretaria de Administração, a gente vem sim fazendo a avaliação de realmente onde a gente consegue eliminar custos extras para que a gente invista naquilo que é necessário para a educação das nossas crianças. Eu só queria frisar, Juvan, que o prefeito Aquiles preza muito a educação. Desde que o prefeito Aquiles assumiu o governo, melhorou muito na cidade de Penha. As nossas crianças têm uma educação primorosa, com apostila de escola de criança de rico, que a gente não perde hoje para uma escola particular. A educação de Penha realmente é primorosa. As nossas crianças ganham uniforme, as nossas crianças ganham apostila, nossas crianças ganham merenda escolar feita por equipe nutricionista, enfim, uma equipe preparada para isso, uma refeição balanceada todos os dias, enfim, tudo o que é necessário para uma criança estudar e que ela teria de suporte dentro de uma escola particular, ela tem dentro da escola pública. O prefeito Aquiles prioriza demais isso no governo dele, isso vem acontecendo ao longo do tempo, o investimento que é feito em transporte escolar, as crianças são deixadas na porta de casa, né? Enfim, então assim, mas tudo isso tem um custo e a gente precisa sim avaliar onde a gente está investindo e investir da melhor forma, da forma correta. Recentemente, eu lembro, Camila, inclusive, um dos exemplos desse investimento, a própria Rubens João de Souza, né? Que ficou uma escola nova, né? Exatamente. Diante daquilo que se tinha em relação ao que se ficou, né? Exatamente. Tudo sendo... Agora, a Tirci, inclusive, está com um plano de reformar algumas escolas, ampliar... Isso é uma demanda permanente, exatamente, né? Isso é uso diário... Alguns anos os alunos diminuem, alguns aumentam. A gente tem que estar preparado para receber essas crianças, priorizando o que a lei, né? Cumprindo o que a lei determina, porque tem, né, a quantidade de alunos que podem ficar dentro da sala de aula, conforme a idade, enfim. Não é a minha área de educação, mas a gente trabalha tanto, conversa tanto sobre isso que a gente acaba aprendendo um pouquinho. Mas a gente tem sim que tomar cuidado, porque recurso público não é brincadeira. A gente precisa investir dentro daquilo que é realmente necessário. E a equipe da Tirciane, a nossa secretária de educação, até quero mandar um beijo para ela, elas trabalham incansavelmente lá, estão fazendo os levantamentos. Acredito que, se for necessário, a gente fazer alguma adaptação para melhor investimento do dinheiro público, com certeza será feito, Juvan. Alguém comentou comigo, se a Tirciane fizer o trabalho de excelência que o Michael fez levantando xadrez escolar de Penha, né? Eles são um casal brilhante, tá? De família, se for de família, né, a coisa só vai para cima. A Tirci realmente está deixando a marca dela lá na secretaria, a equipe da educação, a base dos professores, todos vem elogiando bastante para nós, a gente vem recebendo bastante elogio com relação ao trabalho dela, ela é muito humana, recebe todo mundo, tenta atender as demandas e também com bastante capacidade técnica, a equipe dela, a Deise, a Ney, enfim, todas as meninas, a Tia Fágio, todas as meninas lá com muita capacidade técnica também para poder
investir os recursos destinados para a educação de forma consciente, correta e que atenda melhor as nossas crianças e que dê muito conforto e condições das nossas crianças serem brilhantes aí nesse futuro. A NEA é patrimônio da educação e do serviço público. Extremamente capacitada. Camila, eu te falei que eu tinha uma última pergunta. A questão, eu não sei se você acompanha isso mais diretamente, porque na administração você está e não está ao mesmo tempo perto do prefeito, tanto quanto em relação ao gabinete que você iniciou. Sim. Mas a questão, eu falei de briga, né? A questão da NTT, o prefeito comprou ali aquela questão da Justiça Federal, da denúncia. Claro, o prefeito recebe a pressão do setor hoteleiro, seja do parque, seja do hotel, seja do restaurante, por conta de mobilidade urbana. Recentemente foi para fora ver essa questão também. Já teve audiências federais e o Aquiles está muito focado também nessa questão que hoje, por exemplo, o Aquiles começou. A Anfre meio que em silêncio no início, agora a gente sente que encampou. Mas hoje tem Barra Velha, que não é Anfre, por exemplo, falando nisso, tem Araquari falando nisso, porque não tem mais como deixar de fora a questão de que é preciso fazer alguma coisa para sair desse sufoco, né? A palavra é sufoco. Na verdade, Gilvan, o prefeito Aquiles tem essa visão, né? De que, na verdade, para a gente poder crescer, para a gente desenvolver em Penha, a gente também precisa de condições de que o pessoal de fora consiga chegar à nossa cidade. E hoje é impossível, né? A gente não transita hoje na nossa BR. Inclusive, se eu não estou enganada, Giovana, na próxima semana vai ter mais uma audiência. Esse é um assunto que realmente está em pauta nas questões que o prefeito Aquiles vem brigando regionalmente por nós, desde que ele esteve na Anfre. São várias questões, essa é só uma delas, né? Que ele vem brigando, encampando, levantando a bandeira. É porque tudo está ligado com o crescimento e desenvolvimento da nossa cidade. Uma cidade que tem um Beto Carreiro não pode ficar trancada. E eu acho é uma questão regional, né? Não sei se de repente era um assunto que não se falava. Todo mundo pensava, mas não se falava. E o Aquiles sempre desbravador, né? Sempre pioneiro, levantou essa bandeira e estimulou todos os outros prefeitos aí a entrarem nessa briga junto com ele. E tenho certeza, Gilvan, que a gente terá resultados positivos muito em breve com relação a isso, trazendo mais desenvolvimento para toda a nossa região, não só para Penha, mas para toda a nossa região. Mais uma pista aí na BR-101, traz conforto, segurança, mas o principal deles é desenvolvimento realmente, é isso que a gente busca. Ok. Camila, obrigado pela participação aqui com a gente. Eu queria, antes da gente encerrar, e eu acho que posso até falar em nome do Robert também, enaltecer o trabalho da Leandra Machado, que está abastecendo a gente com informação, atende rapidamente, a assessoria de comunicação ali, ela não sofreu nenhuma solução ali de continuidade, está fluindo, né, Robert? E aí a Leandra também, a própria experiência dela, que já trabalhava com Aquiles na Anfre, né? E isso para nós é importante, que a gente precisa de um canal de comunicação rápido e inclusive para que vocês estejam aqui com a gente também, verdade, né? E aí a gente agradece também o trabalho dela e agradece a tua presença aqui. Muito obrigada. Não sei se tem alguma informação adicional. Não, mas, só deixar um beijo para vocês, dizer que eu estou à disposição, a Secretaria de Administração também está à disposição, a gente trabalha muito lá, Gilvan, e deixar um beijo aí para os espectadores, para os ouvintes da rádio, para a minha equipe que deve estar ouvindo também, a minha família que também ouviu, e a gente está aí trabalhando incansavelmente e à disposição sempre, Gilvan. Muito obrigada pelo convite, tá?